Prezados ouvintes, hoje vamos comentar alguma coisa a respeito da grande crise americana. Se vocês observarem os noticiários e os sites de notícias, nós percebemos que há uma grande crise nos Estados Unidos. Por isso, existem passeatas em muitas cidades, existem movimentações policiais, existe esse movimento de deportação em grande escala de migrantes ilegais e por aí afora. Mas o assunto precisa ser aprofundado de maneira mais abrangente. O governo Trump tem, na realidade, um grande desafio que é a dívida americana. Desde a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, os Estados Unidos sempre trabalharam com déficit. Acontece que o americano vivia bem e vive bem, mas quando ele tem alguma despesa que ele não pode pagar, ele tem uma dívida com um banco, ele tem uma dívida com um fundo, como o Fundo Monetário, qualquer outro, existem países e existem empresas e bancos americanos que estão sempre comprando a dívida americana. De 1945 até agora, o mundo agiu da seguinte maneira: há uma crise no mundo para onde as pessoas correm para proteger os seus bens. Eles compram títulos da dívida americana. Só que agora, em 2025, a dívida americana está em 38 trilhões de dólares. Isso significa que o Brasil, para pagar essa dívida, teria que trabalhar sem parar durante 18 anos para poder ter o dinheiro suficiente para pagar todo o montante dessa dívida. Não é uma coisa pequena. E essa dívida, parceladamente, ela vence. Eles têm também um problema do déficit fiscal. E eles não estão conseguindo resolver esses problemas. Reunir dinheiro que não seja dinheiro podre para pagar uma dívida real. Eles não estão conseguindo que outras pessoas, outros bancos, outros países comprem títulos da dívida, então a situação fica muito complicada. Resultado: passeatas, confronto com a Guarda Nacional, briga do presidente com os governadores e deportações. Só que os estados americanos, a empresa americana, o agro americano, não consegue sobreviver sem a mão de obra estrangeira, sem o migrante. E evidente, se um migrante é ilegal, ele tem que se sujeitar ao salário que querem pagar a ele. Se ele é legalizado, ele ainda pode forçar o salário para mais. Então, diante disso, há uma grande luta entre os que produzem e o governo. O governo que tem a responsabilidade de pagar a dívida e as pessoas que, para sobreviver, precisam trabalhar e precisam ganhar. Então, daí a situação ser muito complexa. Tudo me parece o início da grande queda de um grande império. Assim aconteceu no Egito, assim aconteceu com a Macedônia, assim aconteceu com o Império Persa, com o Império Romano, com o Império Otomano, e agora com a Inglaterra aconteceu algo parecido, e agora com os Estados Unidos. Então, não podemos esperar que a situação se resolva de maneira rápida. Não.
Isso é um problema que é rápido na exigência do pagamento da dívida, mas acumular o dinheiro para pagar a dívida, isso é de longo prazo. Então, o governo está metido numa grande encrenca e os Estados Unidos estão começando a perder aquela grande força que tinham no mundo que nós conhecemos.